Fala ABC! Olha a gente aqui de novo com mais um podcast para você que está assistindo a gente no canal 526 da Claro TV ou para você que está assistindo a gente no YouTube, Fala ABC News ou no TV ABC Shop Oficial. E sempre a gente tem ótimos convidados aqui. Hoje a gente tem dois que vão contar histórias muito legais para a gente vai aprender um pouquinho sobre política, saber o que está acontecendo e é sempre uma honra ter eles aqui. César já é nossa segunda vez, parabéns, obrigado também por estar aqui de novo. Eu que agradeço o pessoal do ABC Podcast, à disposição sempre. O César já é da casa. E Carla Morando, que prazer, Carla, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, tá aqui pra gente trocar figurinha, conversar, falar da sua vida, falar de política, falar de tudo. Eu que estou muito feliz de estar aqui no programa, primeira vez. De muitas, né? Espero estar aqui muitas vezes também. Mas uma alegria muito grande estar aqui. Vamos falar. Carla, tem muita novidade para contar? Tem bastante, né? Muita história. Acho que é o que mais tem. A gente está trabalhando bastante, correndo aí o estado todo. E tem muita história, tem bastante história. Esse estado de São Paulo dá muito trabalho? Olha, o estado de São Paulo é maravilhoso, né? Mas a gente tem aí um trabalho muito grande, né? As cidades pequenas, principalmente do interior, elas dependem muito do estado, né? Não é uma cidade que tem arrecadação, não é uma cidade que consegue sobreviver se não tiver uma ajuda do governo, né? Então, essas cidades especificamente, elas dão um pouco mais de trabalho porque elas precisam de tudo, desde infraestrutura, recursos para saúde, maquinário agrícola, tem tanta coisa. E aí a gente vai fazendo um pouquinho por vez, né? E São Paulo é muito grande, né? O estado é gigante. São pra dar conta disso não deve ser fácil, deve ser uma correria todo dia. Todo dia, são 645 municípios. Semana passada nós andamos 3.000 quilômetros. 3.000 quilômetros. 3.000 quilômetros. E esse final de semana vai mais 2. E pelo que a gente estava conversando ali, pessoas, você é bem ativa, né? Você gosta de ir no lugar, saber o que está acontecendo, participar mesmo, né? Na verdade, assim, quando eu mando algum recurso, alguma emenda para fazer alguma obra, eu constantemente vou para ver a obra, né? Eu quero ver, quero saber como tá, quero saber se está acontecendo. Até porque é um recurso que a gente destina para a cidade e que tem que atender a população. Então, eu fico em cima de todas. Legal. Fico mesmo. E eu queria saber um pouquinho como começou a sua história. O César, a gente já sabe como é que começou a história dela. Se você não assistiu o podcast do César, volta lá, tá lá no YouTube, vai lá e assiste a história dele. Porque é muito legal, não vale a pena? Vale sim. E Carla, você é nascida então aqui na região? Eu sou nascida em São Caetano. Olha que interessante. Eu nasci no Hospital São Caetano. Tinha pavor de ir ali para tomar injeção. Que eu me lembro que eu subi aquela rampa, parecia que eu tava indo pra forca, porque eu tinha certeza que eu ia tomar uma injeção. E aí nasci no Hospital São Caetano, morei aqui na cidade de São Caetano desde que eu nasci até meus 32 anos. Né? Teve um pedacinho da minha vida que eu mudei para Vila Califórnia, que é aqui do lado aí de São Caetano. Mas foi num período pequeno que, na verdade, estava em construção a casa. Mas eu morei já em São Caetano, na Vila na Vila Santa Maria e também no Jardim São Caetano. Que legal. E como que entrou a política na sua vida? É meio óbvio essa pergunta, né? Mas conta pra gente. Bom, quando eu conheci o Orlando, né, eu na verdade trabalhava lá. O Orlando, ele já era político? Ele já era político, ele era vereador. Tá. E aí ele mandou flor na minha casa, eu estava trabalhando, meus pais... Olha, Orlando. Os meus pais sempre tiveram galanteador. A empresa em São Bernardo, no bairro Battistini, legal. Que é onde o Orlando nasceu. E a família do Orlando sempre teve supermercados lá na região. E aí, um dos supermercados, eu comecei a frequentar, porque eu ia na fábrica da minha mãe, na época que precisava mudar a nota fiscal, que era escrita manualmente, aí tinha que ser impressa naquelas impressoras matriciais que faziam barulho, né? E aí minha mãe entrou em pânico, porque ela não sabia configurar para sair o escrito no campo, aí eu fui para ajudar. E aí comecei a ajudar lá na fábrica da minha mãe, e eu ia até o supermercado que minha mãe pedia. Às vezes, vai lá no mercado comprar coisa para casa ou para a própria empresa, enfim. E eu ia.
Mas você vai no supermercado, você entra no mercado com o carrinho, compra o que você vai pegar e vai embora. Sim. Você não olha pra nada, pra ninguém, né? E aí o irmão do Orlando me viu no supermercado e falou pro Orlando, olha, tem uma loira andando aqui no mercado. Que acho que você vai gostar. É isso? E não é do pedaço, não é daqui, mas é uma loira que tem sua cara. E aí o Orlando um dia tava lá na hora do almoço e o irmão dele me mostrou pra ele, mas até aí era entre eles, eu Você não sabia de não nada. sabia de nada. E aí chegou flor na minha casa. Ele puxou a placa do meu carro, mandou flor pra minha casa. Conclusão, a vizinha recebeu Mas a ele já flor. mordou com o nome e tudo. Já Legal. mandou um bilhetinho lá falando que queria me conhecer e que se eu fosse casada ou tivesse compromisso, né, pra desconsiderar e desculpa tal. Olha que rapaz. Foi, né, todo... Que, ó, Correto, tudo certinho. Corretíssimo. E aí, quando eu li o nome, eu falei, Orlando? Mas de onde saiu Orlando? Você já associou já. Não. Não sabia quem era. Não sabia quem era. Não associei com o nome, porque naquela época o nome do supermercado era Orlando Morando. Porque o pai do Orlando chama Orlando Morando. Né? Então o supermercado era Orlando Morando, mas eu nunca li o nome. Entendi. Então você vai lá no mercado, entra e Você compra. achou que o mercado me mandou flor? Então, aí chegou flor lá, a primeira coisa que eu pensei foi, é velho. Por quê? Não existe um Orlando que chama Orlando que seja novo. Não, eu falei, não, é um velho. Já imaginei que era o dono do mercado. Já pensei, aqueles bem gordo, com aquelas camisas abrindo o botão, com uma caneta do lado da orelha, sabe? Meio careca. Já meio que pintei ele na minha cabeça. E aí a minha cunhada pegou e falou assim, Carla, mas é que tá escrito Júnior. Eu falei, qualquer Orlando que tenha um Júnior no nome também é velho, porque esse nome não existe nenhuma pessoa nova. E hoje meu filho chama Orlando, tá? Olha isso. E tem só 17 anos. Mas enfim, foi assim. E aí ela falou, mas liga pra agradecer. Né? E aí você ouve a voz. E na época era só telefone, né? Era telefone. Aí, já tinha celular, mas era aqueles tijolão, né? Aí Não tinha mensagem ainda. tinha bip, né? Lembra do bip também? Tinha bip, tinha celular, mas aqueles tijolos, não tinha WhatsApp, não tinha onde você encontrar uma foto. Era a época do Orkut. O Orkut, né? Época do Orkut. Conclusão, eu peguei e liguei pra agradecer as flores. E aí a voz dele não era uma voz de velho. Conclusão, ficamos 1 hora no Mas você telefone. ficou curiosa. Fiquei curiosa. Legal. E ele me chamou pra jantar. E eu falei, como que eu vou jantar com você se eu nunca Nem te vi. te vi, né? Aí ele falou, não, por isso, eu vou lá na fábrica do seu pai para me apresentar. E aí ele passou na fábrica do meu pai Decidido, menino, hein? para se apresentar. E aí ele pegou, se apresentou e me chamou para jantar. Aí eu fui jantar com ele, levei uma amiga junto, porque, né, vai saber, Claro. né, o que é o cara, eu não conhecia, né? E aí a gente começou a conversar e ficamos naquele dia conversando muito. No outro dia a gente já estava junto namorando. Olha só que No dia legal. seguinte a gente já estava junto. E até hoje, né? Passaram-se desde namoro e casamento 23 anos. E aí, Quando é pra ser, não tem jeito. não né, tem cara? jeito, né? Mas olha que história bonita, desde o começo, né? Muito legal essas histórias. Não tem mais esse tipo de Não coisa. tem, né? Olha, ele viu, gostou, foi lá, descobriu o endereço, mandou flor, respeitosamente mandou mensagem. Ó, virei fã, hein? Gostei. E foi desse jeito que eu conheci o Orlando. Até então eu não sabia que ele era político. E aí ele veio, eu falei, e você faz o quê, né? Você trabalha no supermercado? Ele falou, não, eu trabalhava no supermercado, mas hoje eu sou político. Aí eu, político? Aquele choque, né? Já aquele choque, assim. E detalhe, naquela época podia pintar muro, né? Com nome de político, aquelas coisas. Abri o portão da fábrica do meu pai, estava escrito no muro da frente, eu nunca li. Então, assim, Começou a reparar depois. Né? começou a reparar depois. E aí, quando ele me falou que ele era vereador, eu fiquei meio assim, falei, político? Que é aquela imagem que todas as pessoas têm, né? Que político é tudo igual, político não faz nada, político é tudo bandido, político... É a visão do povo.
E aí ele pegou e falou, olha, tem o bom e o ruim em tudo. Tem o médico que é bom, o médico que não é. Perfeito. E é uma realidade. É uma realidade. Em tudo. E tem o político que é bom e político que é ruim. Então, você precisa conhecer a política. Porque se fosse tudo ruim, pode ter certeza que o nosso país já estava quebrado. E aí, ele me levou na Câmara Municipal para conhecer o lugar, o gabinete dele. O cara, ele estava no primeiro mandato ainda de vereador. Ele estava no segundo. Segundo já. Então já tinha uma experiência. Já tinha. Porque no primeiro ele foi suplente e assumiu. E no segundo ele foi o segundo mais votado. Legal. E aí não cumpriu nem o segundo, na verdade, porque aí ele virou candidato a deputado estadual. E eu tinha acabado de começar a namorar com ele. E assim, eu não imaginava a vida louca, né, que era. E ele em campanha, que era uma campanha de 90 dias lá na época, né? E ele naquela campanha. Conclusão, a gente era namorado, mas a gente nem se via. E aí saí eu para fazer campanha para ele em São Caetano. E aí eu fiz campanha no meu bairro, no Jardim São Caetano. Então todo final de semana, porque durante a semana eu estava trabalhando, eu punha uma malinha, né, tiracolo. Era panfleto? Então, tinha panfleto, tinha brinde. Tinha brinde na época. Tinha escova, caneta, calendário. creme, calendário, tinha tudo. E aí saía eu com uma bolsinha, ia tocando de casa em casa. Aí eu fiz uma cartinha. Né? Olha, sou moradora aqui do bairro, né? Desde a minha vida inteira, moro na Papa João 23, não sei o quê, e estou namorando com uma pessoa que é candidata a deputada estadual, e eu gostaria de pedir o seu apoio, e fiz uma cartinha, eu ia, tocava campainha, a pessoa saía, aí eu entregava a cartinha, falava do Orlando e dava o brinde, né? E aí fiz. Aí ele teve 700 e alguma coisa votos. Aí eu fiquei com vergonha. É muito voto isso. Mas na minha cabeça era uma miséria, né? Pra mim aquilo era uma miséria de voto. Eu fiquei com vergonha de falar que ele teve 700 votos na cidade. Porque ele não tinha ninguém em São Caetano. Porque 700 votos para São Caetano é uma... É muito voto, inclusive naquela época, né? Que a gente tinha menos moradores, era uma cidade menor. 700 votos para uma pessoa que fez campanha. Isso, uma pessoa que fez campanha. Carla! Então, mas eu não tinha ideia, né, dessas coisas. Eu sabia que tinha que ter milhares e milhares de votos, então para mim 700 votos eu fiquei com vergonha, eu nem liguei para ele na hora. Aí depois ele falou, não, 700 votos é muito voto, né, principalmente porque foi eu, né, sozinha, andando de casa em casa, dentro do meu bairro, né? E aí teve alguma vez que eu fiz uma reunião dentro de casa e chamei prima, amiga e coisa, e aí espalhou uns votinhos assim em São Caetano, e foi isso, entendeu? Eu acho que desde essa época ele já deve ter percebido que tinha uma questão política aí. Um DNAzinho, né? Falou, olha... Também acho. Mas eu nunca pensei em ser política. Nessa época ele não falou nada, absolutamente nada sobre isso. Não falou nada. Muito pelo contrário, ele ficou feliz e tal, e eu horrorizada com 700 votos, mas ele estava feliz, então ok. Enfim, ele ganhou, virou deputado estadual. E aí, todas as vezes que chegava a campanha, então aí eu fazia campanha para ele. Quantos mandatos de... Foram 4. Legal. Ele fez, na verdade, ele cumpriu 3,5, porque ele virou prefeito. Isso. Então, ele foi eleito por 4 mandatos. E aí, na época de campanha, eu saía para fazer campanha para ele, né? Então, foi desse jeito, a minha vida na política. Até ele virar prefeito. Quando ele virou prefeito, aí eu já era casada. Quando ele deputado, você casou com ele, ele era deputado. Ele era deputado. E aí, mas tinha, como é o assunto? Tinha muito assunto político em casa. Sim, a gente só falava de política. Até então, porque... E você já se interessava pelo tema já? Sim. Porque dava aí... muito palpite? Eu ficava, por que você... Porque geralmente quando tem política em casa é o mais crítico, né? Não, mas por que você tá fazendo isso? Fala assim, nossa, mas já me pergunta demais. Lá em casa, E eu sempre Camila fui. É igualzinho. Também é? Sempre, Tem que estar junto. Te cobra. Cobra. A família tem que estar unida. Senão a política não dá certo. Concordo. Então, ou o marido e a mulher, principalmente, eles entendem
a parte que é uma parte bacana, mas as dificuldades da vida política, porque a política ela não fica da porta para fora de casa. Ela entra da porta para dentro. Ela invade. Então, Porque você faz política em casa também. Você faz política com os amigos, a gente faz política. Tudo é política, né? E lá em casa não era diferente. Aí você se interessava. Porque assim, a gente conversou antes, eu vi paixão nos seus olhos falando das coisas que você fez, de verdade. É muito legal. É gostoso você conseguir realizar as coisas. E o início, quando ele virou prefeito, ele veio com a coisa de, eu preciso de um deputado que eu tenho certeza que a gente vai apoiar e ele não vai virar as costas para São Bernardo. E pro ABC, né? Aí então é você, não. Então ele já veio decidido. Ele veio decidido. E eu, na hora, já na lata, assim, nem pensar. E esquece. Eu tava como primeira-dama, né, e presidente do Fundo Social, tava desenvolvendo um trabalho bem legal no Fundo Social, e ele veio com a história de virar candidato. Eu falei, não. Eu tenho comércio, eu tinha 2 lojas. Então foi quando ele entrou, quando ele estava na campanha de prefeito ou já era prefeito? Ele já estava como prefeito por 1 ano e pouquinho. Quando ia entrar a campanha de deputado. Legal, ele já é um deputado que eu conheço. E aí ele veio com essa história e eu falei, olha, eu tenho as crianças que eu que cuido, porque a vida de um político, diferente do que quando a gente não está na política, a gente acha, político não faz nada, político não trabalha. É uma coisa insana. Não tem hora, não tem dia, não existe sábado, domingo, feriado. E o pessoal sente no direito, eu imagino, de cobrar você 24 horas por dia. Você está no mercado, está na feira, está num jantar. Em todo lugar. Assim mesmo. Principalmente com a tecnologia hoje, WhatsApp, rede social. As pessoas elas querem ser respondidas por esses meios também. E aí não tem limitação. Você não fechou a porta do escritório e foi embora do gabinete. Você tá em casa num sábado depois do almoço, tá lá recebendo. Problema tal, um problema na cidade. Não para. E aí ele veio com essa coisa e eu falei que não. Imediatamente não. Porque quem cuida das crianças sou eu. Você nunca tá em casa. Elas eram mais novas. Qual que é a idade que eles tinham na época? Então, a Antonella tava com 5 e o Orlandinho com 7. Novos então. E muito dependentes, né? E aí, ele com a história de política, e eu não, nem pensar, esquece. No fim das contas, não era um pouquinho mais. Era a Antonella 7 e o Orlandinho 9. Aí eu não vou. Conclusão, eu acabei que... Mas ele precisa insistir mais. Muito. Então. Mas não foi só ele. Aí veio na época... Mas na época, a sua negativa foi um assusto? Você falou, não quero isso. O que passava na sua cabeça? Então, na minha cabeça passava quem vai cuidar das crianças, legal, quem vai tocar a casa, quem vai cuidar do meu comércio, porque eu tinha comércio. Eu já não estava mais na fisioterapia, eu sou fisioterapeuta, e eu tinha saído quando meus filhos nasceram. E abri um comércio. Então, assim, era eu que tocava o comércio. Como que eu saio, largo tudo e tchau, né? Entendi. Não dá, não, esquece. Não existe nenhuma possibilidade. E aí ele começou a pedir para virem falar comigo. E aí todos os secretários dele vinham falar comigo lá na loja. Daí veio o Bruno Covas, na época, também veio falar comigo. Uma infinidade de pessoas pedindo para eu ir. E eu falava que não dava. Ele já na política estava bom e tal. Não, mas a gente precisa ter alguém. E aí, no fim, eu falei, tá bom, eu vou por 1 mandato. Era o meu combinado, né? 1 mandato. Gostou? Difícil. Aí é difícil sair. Entrou. Você acha que é difícil sair? É difícil. E eu vou te falar por que é difícil sair. Porque quando você entra e você começa a fazer o trabalho, você não consegue terminar tudo o que tem que ser feito. Fica muita coisa pendente. E aí você tem uma cobrança da outra parte para que você não saia. E tem uma outra coisa. Existe o político bom e o político ruim. Sim. Alguém vai entrar.
essa vaga vai ser ocupada. Então passa isso na cabeça também, né? Passa. Pô, eu faço tudo direitinho, vai. Se eu saio e entra alguém que não seja bom. Porque você também me passou isso, César. De falar assim, pô, eu tô fazendo uma coisa boa, dessa conquista que você tava... De que você luta e tava conseguindo pro pessoal. Eu senti isso na nossa conversa também. Pessoalmente, eu me apego na parte boa da política, né? Sim. Porque tem uma parte que ela é muito desgastante, pesada, difícil. Muitos relacionamentos complicados, pessoas, aquele tapinha nas costas, mas no bastidor é aquela puxação de tapete danada, é muito difícil. Disputa por locais, por pautas, bandeiras, mas tem uma parte muito boa, que é quando a gente estava conversando com a Carla aqui, onde você entrega. Que nem a Arena, Quando por você exemplo. A gente vai faz falar um disso, projeto, mas maravilhoso. né? Como a Arena, que a Carla vai falar sobre isso. Isso, você vai para casa, é maravilhoso você poder ser um fator de transformação da sociedade. Isso Eu tenho certeza que você lutou por aquilo e conseguiu. Isso é legal. E que você está fazendo um trabalho da maneira que ele deve ser feito. Que é para você fazer o bem para as pessoas. Que não é em seu benefício próprio. Né? E que não é a realidade de todos. A gente vê isso constantemente. Então, você fala, se eu saio e entra um cara ruim e começa a fazer errado, começa a fazer mal, aí você fica nesse apego, sabe? De querer fazer o bem. Você sabe que, tipo, se você fosse pensar exclusivamente em você ia falar, não vou, mas a sociedade te pede. E aí você acaba que fala, eu vou ter que ficar. E aí eu fui pela segunda vez e tô aqui. Mas nessa primeira vez, como foi a sua campanha? Você lembra bem? Então, me lembro. A campanha é sempre uma loucura, né? É um monte de agenda uma em cima da outra. Um prefeito, a outra fazendo... E você fazendo campanha. Você não se encontrava, então, praticamente. Não, praticamente. Apesar de que, como eu demorei muito para aceitar ser candidata, então eu não tive tempo de fechar alguma parceria para dobrar com algum outro deputado em algum lugar do interior, porque estava todo mundo já fechado. Então eu fiquei exclusivamente aqui na região do ABC fazendo campanha. Entendi. Até porque a gente tem uma quantidade de eleitores suficiente para eleger muitos. Orlando já ia muita gente migrar, né? Mas era uma coisa que assim, não dava muito para saber o quanto se transfere de voto, né? Sim. Então, assim, o Orlando tinha um bom mandato, não era ainda o auge do mandato dele, porque ele estava no começo. Então, ele pegou uma cidade ainda muito desgastada, com muita dívida, com muito problema, muita obra parada. E aí, você leva um tempo para a população entender que o trabalho está acontecendo, né? Porque tudo demora. E a cidade é muito grande. Então, ele ainda não estava naquele boom, né, de aprovação. Então, existia esse receio também. Enfim, fui candidata, fui bem votada na cidade de São Caetano, de São Bernardo, de Santo André, mas não fora, né, Os do ABC. votos mais significativos foram na região do ABC. Foi tudo na região do ABC. Legal. Pouca coisa, espalhado, mas muito pouco. E aí já era o objetivo mesmo, né, pela campanha. Era o objetivo, era o ABC, então ok. E aí comecei a fazer o meu trabalho pelo ABC. Logo no início, o governador me chamou para ser líder. E eu olhava aquilo e falava assim... Gente, acabei de chegar. Peraí, né? Olha, eu não sou Orlando, nunca fui política, nunca fui síndica do prédio. Então, assim, eu não sei ser deputada. E como que eu sou líder sem saber? Não, você vai aprender. E aí, ele falou, começa aí na Assembleia agora, desde outubro, depois da eleição. Eu comecei a frequentar a Assembleia para entender o que acontecia ali dentro. Mas é uma coisa assim, não dá para você saber se não é você que está decidindo ou fazendo algo. Eu conseguia entender como que funcionava, mas você ser, né, político é muito diferente. Porque você que vai ter que pensar e tomar decisão daquelas coisas... dos projetos que estão em andamento, do que você vai fazer de projeto, enfim. Aí é diferente. E aí eu entrei líder e comecei a trabalhar. E assim, o começo foi bastante difícil, porque eram muitas pautas antipopulares, porque fechamento de empresa estatal, era a reforma da Previdência. Então, assim,
tudo muito desgastante. E aí eu acabei aprendendo na marra. A gente tinha reunião no Palácio do Governador toda sexta-feira, com todos os secretários, e isso me deu me abriu muito a cabeça de tudo que era importante e tudo que acontecia dentro do Estado. Então eu aprendi muito nesse meu primeiro mandato. Porque é muito abrangente. É muito. É uma pasta de 600 e poucas cidades. E tem um detalhe. Você recebe um projeto... vou dar um exemplo. Detran. Eu não entendo nada eu não entendia, né? Agora eu entendo. Eu não entendia nada de Detran. Então, como que eu vou relatar um projeto se eu nem sei como aquilo funciona? Então, eu tenho que ir lá descobrir como funciona, como que funciona isso, para poder fazer o relatório daquele projeto, saber se eu sou favorável àquele projeto ou não. Então, você tem que aprender tudo do estado inteiro, de todas as pastas, de qualquer lugar. Então, é um trabalho, um aprendizado muito grande. E aí, eu acabei pegando muito, aprendi bastante. É lógico que a gente vai sempre estar aprendendo, que tudo muda, cada dia é uma coisa diferente, mas a gente vai pegando a mão. Só que eu tinha uma dificuldade, porque eu sou formada na área da saúde, não em direito, né? E aí... É mais complicado. É mais complicado ainda, porque aí você fala assim, mas eu posso fazer isso? Não pode, porque é inconstitucional. Como assim? Uma curiosidade de mim, então. Primeiro mandato de vereador, primeiro mandato de deputado. É que nem um trabalho novo. Fui contratado por um escritório, você não sabe nada da rotina. Nada. Como é você chegar, sentar naquela cadeira... E agora? Isso. É isso. O que acontece? Como? É uma azeitona na banca de banguelo. É isso, eu me senti assim no começo do mandato. Ainda mais assim, a Carla, a história é parecida no sentido de nós não éramos políticos. Eu fui o primeiro da minha família, não tinha experiência nenhuma. Vim da iniciativa privada, como a Carla. Só que eu já era advogado, então isso foi um pequeno facilitador, mas também... É aquilo, se a pessoa é engajada, quer entender, quer saber, ela vai estudar e vai aprender e vai tocar projeto de lei sem precisar do diploma. Mas no teu caso, César, você chegou no primeiro dia e já tinha alguma pauta que você já sabia que você queria ir atrás? Não, eu demorei porque eu fiquei 3 meses com o gabinete aberto e trabalhando na Dow Química. Porque eu não queria sair de lá, não queria largar a iniciativa privada. Entendi. Eu era CLT... Tava com a carreira muito bem encaminhada e eu até fiquei meses para decidir. Até eu entender que eu não ia conseguir fazer nenhum nem outro direito e mergulhei. Não tem nenhum, quando é vereador, não tem nenhum suporte, não tem ninguém que vem... Não, você monta a sua equipe, cada um por si. Cada um por si. Tem que tomar até muito cuidado com sugestões. Exatamente, por isso que eu perguntei. Exatamente. Deputado, acho que é pior, porque tem mais gente envolvida, não é isso? Então, eu me senti do mesmo jeito que ele, da azeitona. Cachorro perdido na mudança, que você senta naquela mesa e fala, tá, e agora? E vem muita sugestão de, César, isso aqui precisa... De tudo. Tem muito, né? Tem de tudo. Eu acho que para vereador tem muito mais. Porque o vereador é o que mais está próximo do eleitor. Eu acho que o vereador... Para-choque da... Cara, você é de São Caetano. Prefeitura de São Caetano, morador de São Caetano, não tem como. O estado é mais abrangente, mas acho que deve vir muita visita de prefeito, comitiva de outros lugares. Então, eu imagino que deve ter uma agenda assim, hoje eu vou atender... Um monte. Mas é aí que se dá a importância da figura do deputado, da deputada. A importância cada vez maior com relação às emendas e aportes e em vários projetos que um deputado pode ajudar a cidade, porque as cidades elas estão perdendo cada vez mais o poder de investimento. O orçamento muito do estado, né? O orçamento da cidade, metade praticamente paga a folha. O que sobra divide ali saúde, educação, segurança, e cada vez menos sobra dinheiro para fazer novos projetos. Então a importância hoje de você ter a parceria de um deputado como nós temos da Carla aqui em São Caetano, ela é muito importante para a gente conseguir de fato desenvolver política pública, bons projetos para a cidade, que é o que a gente faz desde o primeiro mandato juntos. E eu não tinha muita ideia do quanto era importante ter um deputado. Porque sempre na época de eleição, antes de eu conhecer o Orlando lá, quando eu não gostava da política, eu nem assistia
o Hora do, Hora do Brasil. Aquelas coisas, propaganda política, nada. Chegava no dia da eleição, eu pedia pro meu pai, que ele assistia, apesar dele não votar, porque ele é italiano, então ele não vota, mas aí ele assistia tudo e eu perguntava, pai, é pra votar em quem? E aí ele me falava, olha, no governador tal, no presidente tal, e pronto. Mas ele não me passava, assim, de deputados estaduais, federais, senador. Pra mim era um negócio que, assim, deve ser tudo a mesma coisa, não serve pra nada. É que é a cabeça do eleitor, né? Que não tá engajado na política. E eu não tinha muita ideia. E aí eu pegava um papelzinho na frente da escola e votava. Em qualquer número que me desse ali. Eu tenho a impressão que muita gente faz isso. É por isso que existe aquela boca de urna que ficam jogando e que na hora que eu vou com a sua cara e voto no que você falou. Então, não, e o boca de urna é proibido. Sim. Aqueles papelzinhos tudo no chão, aquelas coisas diminuiu, mas ainda existe, né? Então, assim, aquilo é para justamente as pessoas que não têm quem votar. Ela pega o papelzinho e vota em qualquer um. Que eu fiz isso. Hoje eu falo, olha quanto eu errei. Né? Não faço ideia de quem eu votei. Não, isso é feito porque é o que a Carla tá falando. Ainda tem muita gente que vai pro colégio eleitoral sem o voto definido. E às vezes a pessoa pega no chão assim e realmente vota naquele candidato. Então, é algo que a gente tem que doutrinar como político, explicar para a população que não é esse o caminho. Primeiro porque vai fomentar a poluição, né? Porque o político não vai fazer nada que não dá resultado. Se tá fazendo é porque tem resultado. Então é doutrinar também as pessoas de entender que não é esse o caminho. É pesquisar, tentar encontrar dentro do cenário boas opções para governar a cidade, o estado. E é o que hoje Vocês falta. Tem uma mudança hoje do perfil do eleitor? Ele se interessa mais, porque a gente tá falando de uma época, a gente tá só falando de Orkut lá, a gente já é mais antigo e tal. Mas assim, hoje mudou esse perfil do pessoal. Hoje tem muito rede social. Então, mas aí é o que eu tava num assunto, eu não lembro com o que a gente tá falando, o perigo da rede social é isso, porque o cara fala o que quer. E acreditam. E as pessoas acreditam sem pesquisar o histórico da pessoa. É isso. Então, eu acho que muita gente porque falar ali, fazer vídeo é bonitinho, né? Mas não tá no dia a dia do seu, na Lesp, lá dando duro, caramba, na prefeitura, não tem ideia. Não tem ideia da quantidade de que é necessária de experiência, de energia. Não, olha, tem muitas coisas que a gente vê, né, nesse modelo novo, que é o digital, que cada dia ele toma mais, né, espaço. Você é bem assídua na rede social? Eu sou bem assídua na rede social. Mas o que me deixa muito mais triste é que as pessoas, quando eu posto um vídeo de algo muito importante, né, que afeta a vida das pessoas, aquele vídeo ele não tem uma repercussão grande. Agora, se eu votar, se eu postar, eu fazendo comida na minha cozinha... Pô, tá fazendo comida em vez... Não, aquilo bomba. Olha que interessante isso. Que as pessoas querem consumir, né? Não, as pessoas querem saber da nossa vida mais pessoal. Elas não estão preocupadas com a política. Então, a gente posta coisas interessantíssimas e importantíssimas, que é aquela coisa de tentar virar a chavinha das pessoas e dizer, olha, é importante você votar direito. Não faça o errado mais. Eu já fiz errado e eu vi que eu errei muito. E eu ensino muitas vezes as pessoas, eu conto isso, né, da minha experiência. Eu errei muito. E eu hoje entendo a importância. Por quê? Ter um deputado, né, que represente uma cidade, isso ajuda. Por quê? O governador, ele precisa da votação dos deputados. O deputado levando o nome da cidade, falando, olha, eu preciso atender essa cidade, eu preciso atender essa cidade. Essa cidade entra no radar, entendeu? Legal. Ela entra no radar do governo. Então, olha, lá em São Caetano, entendeu? Tem que mandar dinheiro para São Caetano, preciso mandar recurso para saúde, preciso mandar para São Bernardo, preciso mandar para Santo André. Aí o governador, ele começa a direcionar mais recursos para onde você lembra mais ele. Entendeu? E você leva... lembrado, é mais ou menos isso. É bem isso. Tem que ficar falando daquilo para quem não é visto ter não uma lembrar. resposta. E aí eu entendi que realmente faz diferença ter deputados, não só estaduais, federais, né? E que eles sejam realmente
engajados com as cidades para poder estar sempre colocando no mapa do governo a destinação de recursos. Então, isso é muito importante, né? E as pessoas se interessam mais pela pauta pessoal. Então, se eu postar a minha cachorra, se eu postar o aniversário da minha filha, ou o meu aniversário, isso dá uma quantidade muito maior de visualizações, curtidas e comentários do que eu postar um negócio extremamente importante. Entendeu? E isso é muito triste. Vai lá, eu quero saber qual foi o primeiro projeto que você fez como deputada, que você participou. Então vai pensando que eu vou finalizar aqui para quem tá vendo na TV. Pessoal, 526, obrigado por ter assistido a gente. TV ABC Shop, toda quinta-feira às 20 horas, um podcast novo, tá bom? E para você que tá assistindo a gente no YouTube, continua aí que o papo aqui não acabou. Vocês vão saber da Arena, vão saber de muita coisa que tá acontecendo aqui no estado de São Paulo, muita coisa que tá acontecendo aqui na prefeitura de São Caetano. Então não sai daí, ó. E não esquece também de curtir, compartilhar, corta esse vídeo, manda pros amigos. Vamos fazer isso aqui, ó, multiplicar, tá bom? Obrigado, semana que vem a gente volta. Carla, você lembra desse primeiro projeto que você fez? Como então, foi? nesse período, Qual foi? Nesse período que eu estava indo para a Assembleia, mas ainda não tinha tomado posse, desde outubro até março. Aí eu estava no carro na Anchieta e eu ia entrar para a Via Expressa. Eu estava na Marginal e ia entrar para a Expressa. E tinha um carro na minha frente, um carro branco. E aí eu olhei a placa, aí eu falei, é alugado. Porque eu tenho mania de olhar a placa de carro, tá? E aí eu olhei e falei, alugado. Era um carro de Curitiba. Na época ainda tinha, né, o nome das cidades e tal. Era um carro de Curitiba. Falei, é um carro alugado. E aí eu pensei, esse carro alugado, ele tá alugado aqui em São Paulo, mas ele paga todos os impostos para Curitiba. Eu vou fazer uma lei. E aí foi a primeira lei que eu comecei a rascunhar, e era para que os carros alugados no estado de São Paulo, eles deveriam ser obrigatoriamente feito o emplacamento no estado de São Paulo. Recolhido os impostos no estado de São Paulo. Perfeito. E aí foi o meu primeiro projeto. Depois esse projeto acabou entrando dentro de um projeto do governo e eu acabei retirando ele, porque aí ele foi para o projeto do governo. E aí foi o primeiro projeto que eu fiz, foi andando na Anchieta, indo para a Assembleia. Olha que interessante. Olhando a placa do carro da frente. Qual foi o seu primeiro, César? Então, eu tava tentando puxar aqui na memória. Porque deve chegar tanta coisa, né? Eu não lembro exatamente qual foi o primeiro, mas me veio muito forte na memória um projeto que previa o monitoramento por câmeras nos eventos da cidade, que é algo que trouxe, que inclusive é algo que hoje nós estamos discutindo muito. Que a gente vai falar muito disso, dessa importância demais isso. Que a Carla está enviando uma emenda para a gente aqui, para adquirir uma van com toda tecnológica para monitoramento, que vai fazer parte do Smart Sanca aqui em São Caetano. E essa, uma das minhas primeiras leis que eu estou me lembrando aqui, foi exatamente no sentido de trazer a obrigatoriedade para que em grandes eventos em São Caetano você tenha monitoramento. E hoje isso é realidade. Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo, a festa italiana, ela é 100% monitorada, cada ano vai evoluindo mais esse monitoramento. Esse ano, a nossa festa não teve nenhum delito registrado e o monitoramento, a tecnologia vem para trazer, inibir e trazer esse avanço. Carla, essa parte de tecnologia pro governo do estado, você como deputada, tem muita tecnologia que ajuda hoje vocês a trabalharem? Olha, na questão de segurança, a gente tem o Muralha Paulista, que é um programa do governo do estado, que também faz esse monitoramento. Mas ele é diferente do Smart Sampa e do Smart Sanca. Só para lembrar, o César, ele sempre foi muito ligado na questão de segurança pública, né? Desde o mandato passado, ele sempre me demandou muito a questão de segurança. E que cada dia que passa é o que está mais aí afetando a população. Antigamente você fazia uma pesquisa e sempre o problema era saúde.
Hoje inverteu, a saúde está lá também, mas normalmente ela aparecendo em segundo lugar. Em primeiro lugar é a segurança, porque as pessoas perderam o direito de ir e vir, porque os bandidos estão soltos. E, infelizmente, nós temos um Código de Processo Penal de 1940, que nunca foi atualizado. E aí... Isso também é um grande problema do Brasil. Muito, muito. Esse é o maior problema que a gente tem. E aí, muitas emendas à Constituição, muitos projetos que foram feitos lá a nível federal, até porque só pode ser feito a nível federal, eles foram dando mais brechas na questão de audiência de custódia, na questão de não ficar mais preso, enfim, foram facilitando. Sempre flexibilizando pro lado do criminoso. Do criminoso. E aí, a população pega e cobra o político. E ela tem que cobrar mesmo. Porém, nós aqui, no estado de São Paulo, como deputado estadual, eles no município como prefeito, vereador, a gente não tem essa alçada, que ela é federal. Sim. Então, a gente não consegue fazer nenhum tipo de mudança ou implementação porque é federal. Então, isso daí tem deixado a gente cada dia mais desgastado, né, politicamente, os políticos, por quê? Não depende da gente, a gente não consegue e os federais não fazem. Né? Então, eu constantemente cobro e falo, olha, os deputados federais e senadores que devem fazer isso, e é a primeira coisa, primeira pauta que deveria ser colocada. E ninguém coloca, ninguém fala nada. É uma coisa que tinha que reformar tudo esse Código de Processo Penal e atualizar e endurecer. Porque se não acontecer isso, a gente está enxugando gelo. Aqui, São Caetano, tem agora o Smart Sanca. O Smart Sanca, ele vai prender as pessoas que já estão com mandado de prisão. São os foragidos da justiça. Os que saíram na saidinha e não voltaram mais, né? As pessoas que circulam, que estão com esse mandato, vão ser presas. Também tem a tecnologia que pega movimentações estranhas e consegue também prender a pessoa que está fazendo um delito e prende em flagrante. Mas, quando prende, infelizmente, ele chega na delegacia e em 24 horas passa por uma audiência de custódia e aí ele é solto. E você fica naquela coisa enxugando gelo. Por quê? O policial, ele prende um dia, no outro dia ele prende o mesmo, daí depois passa mais uma semana e prende o mesmo. O que ele pensa? Ele fala, vou ficar prendendo esse indivíduo todo dia ele está na rua. Ele desanima qualquer um. Desanima os deputados estaduais, desanima os vereadores, prefeitos, governador, porque nada muda no governo federal. Recentemente nós tivemos um caso que foi para a mídia amplamente divulgado, um policial tentando fazer uma abordagem, eu só não me engano, não sei se é no Paraisópolis, ele foi fazer a abordagem, 2 jovens ali, ele tentando fazer a contenção, me tira a arma e dá um tiro no policial que estava tentando conter o outro colega dele. O policial cai, aciona a viatura, né? Sangrando muito, achando que ia morrer. É um desespero, as pessoas passando pelo policial no chão como se ele não fosse nada ali. Depois prenderam os 2, a justiça liberou um dia depois, foi pra rua, porque não tinha antecedente criminal, né? Então o cara pegou, ele deu um tiro no rosto do policial praticamente. Mas se for o contrário... aí acabou. Aí esse policial é afastado. Então, assim, a gente tem as coisas todas hoje invertidas. Né? Então, as pessoas de bem têm que ficar presas dentro de casa e os bandidos estão soltos aí pela rua, infelizmente. Então, assim, precisa ter uma mudança. E quem faz essa mudança? Ou deputados federais ou senadores. E é aí onde volto de novo com aquela mesma questão. Tem que votar direito. Tem que votar direito. Não pega mais o papelzinho do chão e vota em qualquer um porque é todo igual. Porque não é. Não é. E se a gente não tiver esse exercício, né, da população, a gente nunca vai sair do mesmo.
né? E aí a população bate em todos. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa mudar. A gente precisa mudar. E eu não canso de falar isso porque eu fazia errado. Então, as pessoas precisam começar a aprender a votar. E recentemente até visitei o Orlando, lá na Secretaria de Segurança da capital, e bati um papo com ele, porque o Orlando tem feito um trabalho muito bacana. Bom, muito bacana. Mesmo assim, olha, nunca vi, desde que eu acompanho a política, um secretário de segurança da capital fazer o que o Orlando está fazendo lá. Tá representando demais. É um pulso muito firme mesmo no combate à criminalidade. Nós sabemos hoje o que é você ir contra, né? Você existe toda uma questão enraizada, institucional até, que dificulta demais o combate ao crime. E o que eles fizeram, inclusive na Cracolândia, em parceria com o governo do estado, na comunidade do Moinho, provando o que era a comunidade do Moinho, né? Obviamente sem generalizar, mas o que acontecia ali, que era a estrutura que suportava a Cracolândia. Então o que eles estão fazendo na capital, e a gente estava conversando exatamente isso com o Orlando, a vontade que ele tem também de poder um dia, né? Hoje ele está atuando aqui como secretário, mas é isso, enxugando muito gelo, porque a GCM, a guarda dele, a polícia parceira, prende, solta. A vontade que ele tem de um dia poder chegar e ser um fator de transformação nessa parte legal federal. Nessa luta federal, né? Porque não adianta, senão a gente vai ficar, como vocês estão falando, vai ficar dando volta. E é isso que eu falo, de 10 pessoas, 9 querem penas mais duras e mais dureza para o criminoso. Só que na hora de votar, não busca esse perfil. Então a gente tem que buscar o perfil para um deputado federal. Então talvez a pessoa, quando vai votar, ela tem que ver a pauta que é mais importante para ela. Minha pauta é segurança. Quem vai então pesquisa quem vai representar nessa base de segurança. Quem fala sobre isso, quem luta para mudar essa situação que a gente vive hoje. E aí vota direito. Sim. Porque esses candidatos são só de rede social, muito cuidado. Por quê? Eles são muito bom de falar. muito bons para fazer um vídeo. Funciona, Mas e o que eles fizeram? O que eles... Outra experiência. Qual a experiência? Entendeu? Não pega nada, porque não tem aí projeto. não tem entrega. Você tem que procurar vocês têm isso hoje. É uma realidade. Tem isso no... Política tem. Na política, né? Então é importante agora isso. mudando um pouquinho. Como deputada representante aqui do ABC, é muito importante também conhecer a região para você saber aonde levar a verba, né? Sim, é muito importante, né? Você ter... E São Caetano está sendo beneficiado agora, né? Sim, muito, né? A Carla, com o anúncio da última emenda, a gente já soma só esse ano 2.600.000 reais que a Carla tá mandando. 1 milhão para segurança e 1 milhão para segurança, 1 milhão para saúde e 600 mil que a gente fez o pedido que vai direcionado todo para a causa da pessoa com deficiência. Então, essa parceria é muito bacana, né? Muito porque, importante. na verdade, quem anda em todos os lugares é o vereador. Sim. Ele conhece ali o chão e o que está faltando exatamente em cada cidade. O deputado, ele anda também, mas não tanto quanto o vereador. Então, quando o César me traz uma pauta, eu tenho certeza que ele sabe tudo aquilo ali de cabo a rabo. Então, é muito importante a gente ter essa parceria entre os legislativos estadual e municipal, porque ele vai me trazer uma demanda e eu vou mandar o recurso para essa demanda, para atender esse pedido. Então, isso tudo é onde a política vai funcionando de uma maneira adequada e que você realmente vai entregar o que a população espera. Demais. Entendeu? Ô, Carly, conta essa experiência aí da arena que você estava contando pra gente. Tá, então, o que acontece? Qual cidade que é? Em Euclides da Cunha Paulista. Quantos habitantes tem Euclides? Tem 7, 8 mil habitantes. É uma cidade pequena. Legal. Né? E todos os anos as cidades do interior, elas têm essa cultura do rodeio, né? Eles fazem muito essa festa e todos os anos ele tinha que gastar para montar o palco, a arquibancada, e é uma fortuna aquilo ali. E aí ele pegou e falou: Carla, me manda para fazer uma arena permanente. Eu falei: tá, mas aí você só vai usar ela uma vez no ano? Aí ele falou: não. Eu falei: então a gente precisa bolar outras atividades para ser feita
também, né, durante o resto do ano, que não é o evento da festa de peão. Daí a gente fez lá uma noção de valor que sairia numa faixa de 1,5 milhão para fazer aquela arena. Eu falei, eu não tenho como te mandar 1,5 milhão, porque é um dinheiro muito grande e eu preciso ter dinheiro para as outras cidades também. Aí eu falei, você tem máquina, você tem funcionário, então você faz a parte toda de terraplanagem e eu te dou o dinheiro para fazer a alvenaria. Pode ser? E aí ele falou, pode. Então, a gente fez essa parceria. Ele deu como contrapartida toda essa parte da infraestrutura de terraplanagem, que é mais da metade do valor, né? No caso dessa arena. Porque tem ali uma movimentação de terra muito grande e tal. E aí eu mandei 700 mil e ele conseguiu fazer uma arena com esse recurso. Então, hoje... tá quase pronta, vai inaugurar amanhã é sexta? Amanhã. É sexta. Vai inaugurar a arena amanhã e eu vou estar lá para inaugurar a arena. E aí eu fico muito feliz porque a gente consegue fazer mais com menos, né? Então, eu hoje vou ajudar essa cidade, né, Euclides da Cunha, mas eu também estou com uma obra dessa nesse mesmo modelo. O prefeito entra com a parte de terraplanagem. Estou fazendo em Narandiba, em Mirante do Paranapanema e também em Descalvado. Né? Então, os prefeitos estão pedindo, mas assim, é lógico, eu não vou conseguir mandar para todo mundo porque o dinheiro de deputado estadual é curto, né? Então, como que você faz toda essa distribuição? Então, na verdade, assim, não tem uma lógica, né, muito certa. Eu sempre penso muito, da onde a população me elegeu, eu tenho que ter uma atenção maior. Claro. Porque as pessoas acreditaram em mim, né, e deram voto. Então, sempre eu vou estar destinando muito mais para a região do ABC, que é onde eu fui eleita. A gente tava fazendo até aquela comparação ali de show, né? Às vezes vai fazer uma festa de peão, o cara contrata um cantor famoso por 1 milhão. Pô, e aquilo lá vai embora num dia, né? 2 horas. E você constrói uma arena, a arena vai estar ali, se bem cuidada, ad eterno. Ad eterno, né? Exatamente. E é nesse modelo que eu penso, né? Eu não mando dinheiro para show em nenhuma hipótese, né? Para mim, assim, é algo concreto que eu vejo, que eu sei. Então, assim, é para saúde. Então, se for para custeio, não tem muito como eu saber para onde foi aquele dinheiro. Mas eu sei que está comprando remédio, tá pagando mão de obra, enfim, para atender a população. Se eu compro um aparelho, tipo, mandei um ultrassom para uma cidade. Então, eu quero ir lá ver o ultrassom, né? Porque eu quero saber se realmente aquele dinheiro teve um emprego para comprar isso. Então, a gente vai vendo. E quando é algo fixo, né, e eterno, aquilo vai estar beneficiando aquela cidade sempre. Sim. Diferente de um show. Exatamente. Né? Então, lá nessa arena vai ter a festa do rodeio, só que vai ter também dentro dessa arena, que aí é uma parceria junto com o governo do estado. O governo do estado gostou muito desse modelo que eu fiz de contrapartida. Que é ótimo mesmo. Poxa. Porque até para ele, né, em todas as outras áreas, ele também pode fazer essa contrapartida da prefeitura, fazer a parte de terraplanagem. E aí a gente vai ter um bairro paulista, que é um programa do governo do estado, da Secretaria de Habitação, e o secretário Marcelo Branco gostou muito desse negócio que eu fiz, e ele vai fazer toda a parte de infraestrutura em volta dessa arena, né? Então ele vai ter pergolado, banco, um parquinho para as crianças, pista de caminhada. Dentro dessa arena, nos períodos em que não são utilizadas para rodeio, vão ter 2 quadras que coloca e tira a trave. E aí pode ser utilizada ali também para esporte, para Olimpíada, para jogos escolares. Pode fazer feira. Lá no interior eles têm uma cultura de Feira da Lua. Né? Eu achei muito legal, inclusive é um negócio bem legal para implantar. Essa Feira da Lua não é só de legumes, verduras, enfim, ovo e tal. Tem também, só que também tem toda a parte de artesanato, das pessoas que fazem artesanato. E aí é uma feira noturna. Entendeu? Então chama Feira da Lua. E é muito badalada a Feira da Lua no interior.
E aí tem toda semana aquela feira que eles fazem. Pode usar também para fazer a Feira da Lua dentro desse lugar, porque tem toda a parte de infraestrutura. Então, assim, vai ter muita movimentação lá dentro. Então, é isso que eu fico mais feliz ainda, porque vai utilizar muito. Verdade. Ô Cesar, uma cidade que nem São Caetano, putz, ela é uma cidade que ela se auto sobrevive. Tem um recurso bom. Mas assim, eu imagino que a maior, pelo menos uns 30% do estado de São Paulo, acho que não deve ser uma mais, realidade. é muito mais. Muito mais. De não ter recurso nenhum para fazer. Se não vem do estado, não vem para lugar nenhum. Não vem. Na verdade, assim, eu te falo que a conta é ao contrário. 70%. Caramba, que incrível isso. Não, e São Caetano não foge muito à regra, principalmente hoje, esse ano, com relação a uma dívida muito grande que nós herdamos do governo anterior, está causando uma dificuldade fiscal financeira muito grande. Quando vocês imaginam que esse buraco que ficou, a prefeitura consegue resolver? Vai atrasar um pouco todo o planejamento, imagino. A equipe do Tite tem colocado já a casa em ordem. Então a gente já começa a enxergar uma luz no final do túnel. A gente crê que deste ano para o próximo, vamos dizer assim, o primeiro semestre do ano que vem, seja tudo tranquilo, de volta à realidade de São Caetano. Que a gente possa realmente executar o plano de governo do prefeito, fazer os bons projetos de volta para a cidade. Então, mesmo com as dificuldades, nós estamos entregando bastante coisa. Melhorou muito o sistema de saúde, a educação está redonda. Obviamente, sempre tem desafios. Sempre vão ter. Mas a parte da segurança, o que nós estamos conseguindo entregar com essa parceria do Smart Sampa com o Smart Sanca, o Smart Sanca é importante falar. E mês de julho, sabe quantos roubos de carro tiveram em São Caetano? Chutem. Por favor. Zero. Em menos de 2 meses de execução desse programa novo, já mais de 40 foragidos da justiça presos em São Caetano do Sul. São Paulo está dando aula nesse sentido? Olha, São Paulo está dando aula. Na verdade... Porque isso não existe em outros estados? Não. Ou existe? Não, os outros estados estão vindo aqui pegar tecnologia. É o primeiro que está aqui em São Paulo. O município de São Paulo é uma ideia aí do Ricardo Nunes, do prefeito Ricardo Nunes, que fez todo esse primeiro projeto e ele que idealizou o Smart Sampa e tem feito um trabalho assim fantástico, né? Então tem os foragidos que andam aí do lado de todo mundo e que era um estuprador. Quando o Orlando chegou na secretaria, já existiu? Já estava no início. Ele ficou surpreso com a tecnologia que ele viu? Ficou. Ele gostou muito, né? Tava bem no início do Smart Sampa. Teve um problema muito grande para a instalação do Smart Sampa, que aí entra o pessoal falando que não pode. LGPD e coisa. Aí ficou no Tribunal de Contas. E lá é muito grande. Aqui em São Caetano deu tudo certinho, né? Casou tudo direitinho. Porque hoje praticamente pega pelo menos 80% da cidade. Nós estamos com mais de 500 câmeras para 15 km², né? O prefeito quer, estamos comprando mais 123. E o Tite, ele já deu um compromisso que ele quer todos os cruzamentos da cidade monitorados. Então, a gente não está falando nem de todas as ruas. Sim. Nós estamos falando de todas as ruas, todos os cruzamentos com câmeras do Smart Sanca. Então tô visualizando uma coisa que é para rápido até. São Caetano pode ser a cidade mais segura do Brasil em pouco tempo. Não temos dúvida disso. E nós temos essa possibilidade, primeiro por conta do prefeito encarar isso como uma prioridade. Ponto. Porque não são todos os prefeitos como o Ricardo Nunes, como o Tite, que enxergam a segurança e investem na segurança como prioridade. Então a gente tem esse olhar, a gente tem também, vamos dizer assim, a benesse de ter uma cidade de 15 km², com um bom orçamento. Então a nossa capacidade de fazer um cinturão de proteção na cidade, de fazer todas as ruas estarem monitoradas, ela é muito mais alcançável do que municípios como São Paulo, São Bernardo, Santo André, né? Então a gente, com certeza, vamos chegar lá
e vai servir de exemplo também Vai mesmo. nos demais municípios. Ô, cara, e essa demanda do Smart Sampa, acho que todo município tá vindo atrás de vocês pedindo verba para isso. Eles estão. Na verdade, a pauta do momento. É a pauta do momento? É a pauta do momento. E não só aqui nas grandes capitais e cidades maiores. É no estado. Na verdade, assim, o país todo acho que está clamando por segurança, né? Então, a gente tem aí essa demanda muito grande, que na verdade está sendo atendido parte deles pelo Muralha Paulista, mas os prefeitos querem aquele que é igual do Smart Sampa, né? Então tem aí assim, uma infinidade de pedidos. Agora deixa eu contar uma que o prefeito estava com o Tite Campanella recentemente e a gente ficou sabendo de um caso que o homem veio para São Caetano, né? Foi pego pelo Smart Sampa, foi preso e na delegacia a esposa foi até a delegacia e falou: te falei para você não ir para São Caetano e você ia ser preso. Então assim, eu vi isso, não foi na festa? Não me lembro exatamente onde foi. Eu li alguma coisa assim. Mas é essa cultura que a gente quer criar. Pro meliante, ele olhar pra nossa região e desviar. E agora não é ali que eu vou praticar o meu delito. Agora temos um especialista em casa, né? Dessa segurança toda. Não, e o grande detalhe é que ele assim... Ele tá adorando, tá realizado. O bandido, ele não some. Ele muda de lugar. Isso. Porque ele tá solto. Né? Então, por mais que a PM prenda, por mais que a Civil prenda, por mais que os GCMs prendam, no dia seguinte ele está solto, por conta desse nosso Código de Processo Penal, falando de novo. Então, assim, ele muda. Se uma cidade está muito monitorada, ele vai para onde não está. Óbvio. Entendeu? Óbvio. E isso acaba espantando os bandidos da onde tem o monitoramento. Então, o que a gente quer é que nosso estado todo esteja sempre muito bem monitorado para os bandidos não virem mais para cá. Por quê? Em São Caetano, se vier, eles vão ser pegos, e em São Paulo, se eles forem também, eles serão pegos, né? Então é isso o que a gente quer que aconteça. Não vem, porque aqui você vai ser pego, né? E São Caetano tá dando show. Recentemente eu vi agora em São Paulo que prenderam um homem procurado por ter estuprado menor de idade. Andando lá pela cidade, o Smart Sampa pegou, né? Então, você vê a quantidade de bandidos de alta periculosidade que isso está retirando das ruas, né? E a gente entra numa nova era. Um tempo atrás, o bandido não tinha medo da câmera. Ele assaltava embaixo da câmera, porque ou a câmera não estava funcionando, ou a internet não estava funcionando. Ou o cara estava de capuz, alguma coisa. Ou a câmera era de uma resolução muito ruim, também filmando ele ou não ia conseguir saber quem é. Então a tecnologia veio num ponto que hoje mudou. Hoje o bandido tem medo da câmera, tem medo de praticar o delito ali próximo. E outra, não fica restrito só às câmeras de segurança do município. Faz a parceria com as câmeras dos estabelecimentos. Né? Então, tem que ter, lógico, toda a infraestrutura que é necessário, né? De câmera de reconhecimento facial, de alta resolução. Leitura de placa, né? Então, tem que ter, né, todas as características e aí integra elas ao sistema Smart Sampa. Então, são programas que vão ser atendidos não só pelas câmeras instaladas pelo poder público, mas também pelos particulares, porque todo mundo vai querer uma câmera ligada ao Smart Sampa. Lógico. Né? Então, isso vai ajudando muito. E é o que acontece em São Caetano também. Então, isso vem para ajudar. A iniciativa pública e a privada vão estar caminhando junto e o preso e o bandido vai estar fugindo daqui. E porque não venham para São Caetano e provavelmente não venham para o estado de São Paulo, né? Em breve, se Deus quiser. É o que todos aqui querem, né? Não, e se Deus quiser, os deputados vão mudar o Código de Processo Penal para poder endurecer tudo isso também, porque hoje mais gente ali lutando por o crime vale a pena, né? Hoje o crime compensa. César, você quer dar algum recado final aí pro telespectador que está assistindo a gente? Uma coisa importante acontecendo em São Caetano? Eu creio que eu destaco, para finalizar, eu destaco essa parceria que foi feita entre o prefeito Tite Campanella, o Ricardo Nunes, o Orlando Morano em São Paulo, que trouxe
todo esse sistema que está causando uma segurança muito grande no município, combate à criminalidade de fato. Destaco a parceria que a Carla tem tido com a cidade, de trazer realmente muita emenda para cá, apoiar a gente nos projetos em desenvolvimento de políticas públicas aqui. Isso faz a diferença para o município. E recentemente, uma pincelada no que a gente não falou, que é referente à saúde aqui da cidade, a secretária Adriana fez um novo fluxo total do pronto-socorro. Nós tivemos um problema sério em que a justiça, né, nos obrigou a atender no nosso pronto-socorro. A gente tinha um certo sistema de urgência e emergência da UPA e um sistema de urgência e emergência para o morador. Porque nós, São Caetano, a gente custeia praticamente toda a nossa saúde sozinho. Sim. Somos um dos únicos municípios que a gente tem essa característica. A justiça provocada por partidos ou pessoas como o pessoal em São Caetano, em provocações, fez com que a justiça entendesse que a gente tinha que realmente atender a tudo e a todos. Mas o SUS é assim? Mas a gente já tinha a UPA também destinada a isso. E a gente prioriza o morador porque a gente paga a nossa saúde. A gente não depende de dinheiro do SUS aqui de São Caetano. Mas enfim, houve essa nova realidade. A gente teve um boom de procura porque pessoas saem de Guaianazes, Guarulhos, Litoral, vem de van para ser atendido em São Caetano. Por quê? A qualidade do atendimento é muito diferente. Sim. Então a gente pegou esse mandato com esse grande problema, foi criado todo um novo fluxo, laboratório dentro do pronto-socorro, Fast Track, que é uma fila para casos mais leves, verde e azul, o protocolo de Manchester que está sendo aplicado a partir de segunda-feira, e isso trouxe uma melhoria com todos os problemas que nós estamos enfrentando, uma melhoria gigantesca para a saúde que eu queria deixar destacado aqui também. Legal. E você, Carla, alguma novidade que você quer falar pro pessoal? Algum recado final? Eu tenho um projeto que eu tô fazendo, é federal também. Sim. Mas estou fazendo por iniciativa popular. E para isso eu preciso de 1.600.000 assinaturas dividido por 5 estados. Então pede para todo mundo ali que está assistindo. É um projeto para criação do fundo animal. Né? Eu também ajudo muitas entidades de resgate de animais. Eu gosto muito de animais. E esse projeto é para poder as pessoas físicas ou jurídicas destinarem parte do seu imposto de renda que seria pago. Ela não vai precisar pagar mais, nada disso. Ao invés dela pagar o boleto que vai para o governo federal, ela pode destinar para o fundo animal. Ou para criança e adolescente ou para o idoso, que são os dois permitidos hoje. E eu quero incluir para esse fundo animal. Então, estou precisando das assinaturas. É só entrar lá, fundoanimal.com.br e assinar. É um abaixo-assinado que nós estamos fazendo para poder colher as assinaturas. Quantas assinaturas você precisa, Carla? 1.600.000. Então, vamos lutar para 1.600.000 assinaturas. O projeto é bem interessante. É só entrar no... fundoanimal.com.br. É isso. Gente, foi um prazer essa conversa aqui. Essa parceria de vocês me agrada muito ver isso. Parabéns, Smart Sanca, parabéns ao Orlando, tá fazendo um trabalho demais também lá na secretaria. E, só agradecer vocês por tudo aí. Continue com essa empolgação que eu tive falando, que ajudando muito mais município. César, mesma pegada aqui em São Caetano. Cara, e é isso, né? Só para seguir. A gente que agradece. Só para seguir. Vamos seguir. E vamos, quero quando tiver novidade vir aqui contar que eu quero saber, tá bom? Eu quero vir aqui contar que a gente conseguiu assinatura. Tá marcado então. Se passar de 1.600.000, vai ter que vir aqui contar. Tá bom? Então, obrigado, gente. Vamos ajudar nessa divulgação, viu? Vamos pra cima. Pessoal, para você que tá assistindo a gente aqui no YouTube, ficou até agora, gostou do papo? Manda aí algum comentário, segue assina para começar, assina o YouTube, né? Assina o nosso canal, TV ABC Shop Oficial e Fala ABC News. Compartilha, divulga, faz seus cortes, passa para os amigos, faz pergunta que a gente passa aqui, depois a gente manda a pergunta para eles e o abaixo assinado, hein? Quero ver. Semana que vem a gente volta com mais um convidado especial aqui, tá bom? Obrigado, a gente fica por aqui.